Agora, a gente vai ter a maior viagem presidencial de muitas viagens presidenciais que, se você pegar na história aí, é uma comitiva monstro que sai do Brasil, parte das pessoas já foram, Brasil indo para a China. O presidente Lula chega lá dia 26, fica lá acho que até dia 30 ou 31, uma viagem importante, encontrando líderes, encontrando empresários, viagem acompanhada de vários empresários, 250 empresários. É uma viagem realmente importante, é um marco para ser analisado, para ser medido, para ser mensurado, para depois a gente avaliar, vem cá, o que ficou disso aí, né? É importante fazer viagens desse tipo? Muito importante. O presidente Lula tomou posse, foi para os dois maiores parceiros, visitou os dois maiores parceiros comerciais brasileiros, ele foi aos Estados Unidos, ele foi à Argentina, respectivamente 11% e 10% das nossas compras, das nossas vendas, na verdade, e agora ele vai para o país que compra 30% do que a gente vende no mundo. Então é um fenômeno, essa viagem à China é muito importante. Eu queria chamar a atenção, no entanto, para o fato de que a gente tem a impressão, e é compreensível que a gente tenha essa impressão, de que existem os assuntos internos do Brasil resolvidos aqui dentro e existem os assuntos externos do Brasil que são resolvidos lá fora. Então, o comércio exterior é do porto para fora. Assuntos nacionais, assuntos tributários, assuntos de segurança, educação, saúde, aqui dentro. Então é como se existissem dois mundos. O mundo do Brasil com os outros países, o mundo do Brasil com o Brasil. As discussões com os estados, com os municípios, a nossa vida acontece aqui dentro do território nacional e tem uma vida lá fora, tem um negócio aí, a gente compra, a gente vende e tal. Mas as coisas estão absolutamente entrelaçadas. Nós não podemos achar que a solução para os problemas brasileiros está na China. A solução para os problemas brasileiros está nos Estados Unidos. Me refiro a vendas internacionais, comércio exterior, ou está na Argentina. A gente tem uma lição de casa que parece que a gente não quer enxergar e que essa lição ela tem que ser analisada, estudada e executada aqui dentro do território nacional. Viajar para os outros países é importante, mas os entraves ao crescimento do Brasil no comércio internacional está aqui, não está lá. Tem coisa que dá para desemperrar indo para o exterior? Claro que tem coisas que dá para desemperrar indo para o exterior. Que bom que a gente está indo para o exterior. Mas olha só, se a gente pega a pauta de exportação do Brasil com a China, o Brasil exporta para a China commodities. A gente sabe disso, você sabe disso. E a gente importa produtos industrializados. A gente sabe disso. Então, quando a gente pega, por exemplo, os 3 grupos de produtos que a gente mais exporta, soja, minério de ferro e óleo bruto, dá 75% do total. Soja, 35% da nossa exportação para a China. Minério de ferro e componentes variados e derivados, 20%. Óleo bruto, 18%. Quando a gente pega os produtos chineses que a gente importa, um produto tem mais do que 10% do total das nossas importações. São válvulas e outros componentes que a gente traz para cá. A gente precisa pegar os 10 principais produtos chineses para chegar a 45% de tudo que a gente compra. E com 3 produtos a gente já tem 75% de tudo que a gente vende. E tudo que a gente vende é commodity e o bolo do que a gente compra é produto industrializado. Então tem muita mão de obra chinesa, muito trabalho chinês, muito emprego chinês vindo para o Brasil nos produtos que a gente compra. E a gente tem menos produto industrial, óbvio, mas menos emprego brasileiro indo para a China nas nossas exportações.
A gente fala, pô, mas isso a gente tem que mexer, né? Sim, a gente tem que mexer. Mas se a gente olhar a nossa troca comercial com a Alemanha, é igual. Se a gente olhar a nossa troca comercial com os Estados Unidos, é igual. A gente oferece para esses países a oportunidade de vender para a gente muito produto de alto valor agregado, que tem muita mão de obra, muita tecnologia sendo trabalhada lá. Nós estamos financiando a universidade americana, nós estamos financiando a universidade alemã, nós estamos financiando a universidade chinesa, nós estamos financiando os centros de pesquisa desses países, porque eles vão desenvolvendo novos produtos e a gente vai lá e compra. A gente está pagando para esses caras ficarem cada vez mais sofisticados. E eles não pagam para a gente ficar cada vez mais sofisticado. Eles querem o bom e velho produto que a gente manda para lá. Tem valor agregado na nossa soja? Tem valor agregado nos produtos que a gente exporta? Claro que tem. Algum valor, a gente sabe. Você desenvolver um grão que era um grão de região tropical, de região temperada, você colocar isso no cerrado, que é o caso da soja, é um fenômeno tecnológico. Mas quantas histórias dessas a gente tem no agro na comparação com os produtos industriais, que, aliás, também se valem do agro? Quando a gente fala agronegócio ou agroindústria, tem muito produto industrializado, a partir, por exemplo, do café, que a gente pode ocupar espaço na China e que a gente não ocupa. Então, dá para incorporar valor agregado na nossa exportação? Dá. Para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Argentina, para todos os países com os quais a gente mantém uma troca comercial. Só que a gente não faz isso. A gente tenta fazer isso? Claro que a gente tenta. O empresário brasileiro está tentando fazer isso. Mas as condições para o trabalho aqui são complicadas. Então, a gente pega a exportação industrial brasileira em 1994, a gente tinha 2,69% da participação, agora a gente tem 1,19%. A gente perdeu espaço. E essa perda de espaço, ela é brutal. Não tem como a gente tentar resolver esses problemas em missões indo para a China, em missões para os Estados Unidos, em missões para a Alemanha. Não tem como resolver. A gente, para reverter essa trajetória de perda de participação das exportações de bens industriais, a gente precisaria de uma estratégia brasileira, uma estratégia nacional de comércio exterior, que passa por aumento de competitividade, que passa por enfrentamento da burocracia, que passa por enfrentamento da nossa realidade tributária, que passa, evidente, por um número maior de acordos comerciais, mas acordos para evitar que a gente seja tributado aqui e tributado depois lá. Enfim, tem uma série de tarefas, lições de casa, que precisam ser feitas aqui no Brasil. E que não são feitas no Brasil. E aí a gente faz uma missão, são 250 empresários, que ficam lá, olhando as oportunidades. Vão surgir várias oportunidades, seguramente vão ser anunciados acordos, nenhuma viagem desse tipo é feita por acaso, tudo é muito combinado. O que o presidente Lula vai dizer, o governo chinês já sabe, o que o governo chinês vai dizer, o Brasil já sabe. É um grande teatro, o teatro diplomático, que vem sendo costurado ao longo do tempo. É assim que funciona. Fundamental. Gestos, movimentos, dedicação, interesse, vital, tem que fazer. Mas a gente não pode deixar de olhar para aquilo que é essencial. E o que é essencial? A solução para os problemas brasileiros na área de comércio exterior não estão na China, não estão nos Estados Unidos, não estão na Argentina, não estão na Alemanha, não estão em lugar nenhum, estão aqui no Brasil. Tem que viajar, mas a gente tem que olhar onde é que estão os nossos entraves. Pergunta para um industrial se ele tem condições de produzir e competir com o produto chinês. Não é que o produto chinês entra aqui porque ele é um invasor. Ele entra aqui porque faz mais sentido você trazer um produto de navio pagando um frete do outro lado do planeta do que produzir aqui. Quando você tem um produto que sai mais barato vindo de outro lado do planeta
do que o produto produzido aqui, você tem uma grande encrenca para resolver. E é uma grande encrenca para a qual os industriais estão chamando atenção, as entidades estão chamando atenção e a gente não avança. O Brasil tem o essencial para produzir. A gente tem mão de obra, precisa treinar. A gente tem energia de sobra. A gente tem espaço, tem área. Tem acesso a portos. Precisa sofisticar os portos. Precisa fazer investimento em infraestrutura. Precisa ser um país cada vez mais competitivo. Cada vez mais competitivo até um modo generoso. Precisa ser um país competitivo. O Brasil hoje não é um país competitivo. Não é à toa que a gente vem perdendo espaço. E ganhando espaço nos velhos vencedores de sempre. Hoje em dia já há velhos vencedores de sempre. O agro já não é uma novidade no Brasil. Já foi um dia uma novidade no Brasil. E é incrível como a gente consegue ainda hoje bater recordes e cada vez mais recordes, porque está aí uma área que vai bem. E ela encontrou um jeito de fazer. Um jeito de fazer que não é um jeito dependente do Estado, um jeito de fazer que não depende de subsídio, financiamento público, coisa pequena. Mas e a indústria? Como é que a indústria vai sair do buraco? Como é que a indústria vai sair do buraco se, quando a gente pega a pauta de exportação do Brasil com a China, do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Alemanha, estou citando 3 países sofisticados, a gente está diminuindo, está definhando, está ficando cada vez menor. E aí, nós vamos virar um país em que a gente vai abrir mão da indústria? Não pode. A indústria é a base do desenvolvimento tecnológico. Sem a indústria, a universidade sofre. Sem a indústria, os centros de pesquisa perdem muito espaço. Ficam só voltados para o agro. E não se trata aqui de colocar o agro contra a indústria contra o agro. A indústria pode pegar o agro e dar uma roupagem de maior valor agregado. Tem vários exemplos que a gente já consegue fazer isso no Brasil. Se você conseguir fazer um queijo, você está agregando um valor assombroso. Você consegue fazer um azeite, você está agregando um valor assombroso. Você consegue fazer um vinho, você está agregando um valor assombroso. E são produtos agrícolas que se transformam em outras coisas. E a lista é interminável. E o Brasil tem, mas tudo chocolate. O Brasil tem, mas são coisas pequenas. É fácil brigar com a indústria de chocolate mundial? Claro que não é. Nós vamos entrar para brigar contra as indústrias que estão aí consolidadas porque a gente quer, porque a gente acha que o Brasil é espetacular? Não. Para isso, planejamento. Para isso, estrutura. Para isso, infraestrutura. Para reduzir custo. Você pode não disputar espaço no mercado premium, mas você pode disputar espaço no mercado de preço, com produtos de maior valor agregado. Tem que disputar. Porque qual é a característica da commodity? Commodity, você não olha e fala para uma soja e fala, que sojinha gostosinha. Não, ela tem uma classificação. Essa classificação, ela tem um preço nas bolsas de mercadorias e você vende por aquele preço. Acabou. Agora, você acha que nesse momento as autoridades chinesas não estão trabalhando para reduzir a dependência internacional de grãos? Mas brutalmente. Você acha que nesse momento os países todos estão parados e confortáveis com a ideia de que o Brasil ocupa um espaço brutal no mercado? Claro que não. Estão todos dando um jeito de roubar espaço do Brasil. Estão todos dando um jeito de tomar mercado do Brasil. Ninguém está satisfeito com isso. Só a gente. E a gente vai depender, então, de um destino positivo que a gente acha que nos aguarda. Então, meio que está tudo bem? Não. Então, toda notícia boa do agronegócio, a gente pode olhar e dizer, por que só lá? Por que a gente não dá uma boa notícia? Há quanto tempo o Brasil não dá uma boa notícia industrial? Talvez a última grande notícia industrial brasileira tenha sido a Embraer. Sabe o exemplo de... Tem outros, WEG, né? Você tem outros exemplos industriais bacanas. Mas eles mudam o tamanho da pauta de exportação do Brasil? Não. Não. Mas se a gente tiver vários desses, e isso é que é bacana, volto a dizer, você pega os 10 principais os 10 principais
grupos de produtos que a China exporta para o Brasil, só um tem mais de 10% no mercado, e você soma os 10% e dá 45%. Então é diversificado, é tão diversificado que se der um probleminha num, você tem outros para cobrir. O Brasil não, com 3 produtos você está 75%. Imagina, dá um chabu em soja, ou então em minério de ferro, já aconteceu. O que vai acontecer com a gente? Óleo bruto, 75% com esses 3 itens. Isso, depois é que vem carne, celulose, açúcares, carne de ave, algodão, carne suína, tudo de China, estou falando. Então é vital que a gente olhe para isso e diga, é bom ver o Brasil, o governo brasileiro preocupado em se aproximar dos nossos principais parceiros sem ideologia, sem paixão, nada disso. Pena que a gente entra governo, sai governo, não faz aquilo que tem que fazer e está vendo a indústria morrer diante dos nossos olhos. O Nordeste com um potencial extraordinário para industrializar, extraordinário, e a gente não usa. O que está acontecendo? Por que não? Porque o nosso planejamento é desorganizado. Porque o Brasil, quando fala em planejamento, pensa em benefício, subsídio, pensa em campeão nacional. É o nosso exemplo, é a nossa história. Eleger este ou aquele grupo que vai ser beneficiário de uma linha de crédito ou dos desejos de um presidente, de um governo, que diz, eu acho que nós temos que fazer a indústria naval. Aí vamos fazer a indústria naval, do nada. Mas é parte de um planejamento que envolve o que mais? A ideia de planejar é uma ideia que parece que contraria os interesses de um governo, deste governo ou de qualquer outro governo. Esse governo é novo, né? Mas ele já teve, o Lula já foi presidente 2 vezes, a Dilma já foi presidente 2 vezes, 1,5 vezes, né? Mas não importa. Então a gente já viu o PT trabalhando e não resolveu o problema da industrialização. Não resolveu, não encaminhou para isso, ao contrário, criou um nó, criou um problema, intervenção, um olhar torto sobre a indústria. A gente não ouve os industriais, está aí os industriais, é só ouvir, conversar com eles, abrir espaço. Eu falo do Nordeste, cadê os industriais nordestinos participando da discussão? Cadê as federações de indústria participando das discussões? Sendo ouvida, né? Sendo ouvidas, porque participar das discussões é só chamar, elas falam, mas ouvir. Então, volto a dizer, viajar é importante. Essa missão para a China é importante. Vamos acompanhar, vamos trazer o retorno do que tiver, mas os entraves para o crescimento do Brasil no comércio exterior, no comércio internacional, no aumento de volume de exportação, na competição, na competitividade dos produtos internos, tudo isso é para resolver aqui dentro. Eu não sei se você concorda comigo ou se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.